Olá! Dona de um rosto belíssimo e de um corpo mega clicado por fotógrafos internacionais, a convidada do programa Laura Campos Entrevista já esteve no alto escalão das modelos brasileiras. Desde os 16 anos, estampa capas de revistas e campanhas no mundo inteiro com seus impressionantes olhos azuis. Eu converso com a supermodelo Roberta Moraes sobre sua trajetória, o mercado de trabalho e os planos futuros. Olá, Roberta, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Nós temos muita coisa para conversar, né? Porque o mundo da moda é um mundo que fascina muitas mulheres e que sonham em ser modelo. É verdade. Eu agradeço muito a participação, o contato de vocês e é bastante especial poder estar aqui com vocês também. Roberta, você trabalha como modelo há muitos anos, né? Se não me engano, desde 1987. Com apenas 16 anos, foi morar no Japão. Eu queria saber quando e como você descobriu a profissão de modelo? Bom, Laura, inicialmente, para falar desse início, eu preciso voltar um pouquinho na minha história. Eu era uma menina que estudava no colegial, hoje ensino médio, e era bailarina. Então, a minha ideia era ser uma bailarina famosa, né? Era isso que eu tinha em mente como uma criança. E fazia balé desde os 5 anos. Um belo dia, ali pelo final de 86, eu jogava vôlei na escola, além de também dançar pela escola, eu jogava vôlei e handebol. E numa tarde, um pouco antes dos meus ensaios finais da escola de balé, já era perto de dezembro, né, as apresentações são sempre em dezembro, eu sofri um acidente e estourei o joelho. Mesmo assim, me levantei e fui ensaiar na escola de balé, e chegando lá, eu subi na ponta e apaguei. Então foi a dor. E aí meu pai médico na época, acessaram meu pai, me levaram para o hospital e ele, como médico, achou bastante arriscado que eu fizesse uma cirurgia X na época. Tinham descoberto um problema congênito de patela e ele não sabia se ficaria ok essa cirurgia. E eu fui obrigada a parar de dançar. Muito bem, estava eu com 15 anos, naquele lamento de uma adolescente, dizendo, ó vida, ó céus, eu não posso mais ser bailarina, né? Minha vida acabou, né? Minha vida acabou, meu mundo caiu, aquela história. E nesse fim de ano também, a minha mãe foi convidada a participar assistir a final de um grande concurso. Naquela época não existiam concursos de modelo, eram poucas e raras as agências no Brasil com qualidade, profissionalismo. E havia esse desfecho, né, esse encerramento de concurso. Ela falou, olha, eu fui convidada, queria muito que você fosse comigo, tal. Eu relutei um pouco, mas fui. Era um concurso chamado Pernambucanas Exportação, que revelava novos talentos, né, que também seriam enviados para agências do mundo todo. E nós fomos, encerrando esse desfile, se aproximou de nós um estrangeiro, falando uma língua que eu, na época, não sabia muito bem distinguir, e disse para minha mãe, olha, essa menina tinha que estar no palco, se ela estivesse no palco, ela seria a vencedora desse concurso. E nos deu um cartão, etc. Bom, eu relutei acho que uns 3 meses, dizendo, não vou, não quero. Eu era hiper tímida, eu falei, como é que eu vou ser modelo, me expor o tempo inteiro, não vou. E eles ligavam e eu dizia, mãe, eu não vou, não tenho interesse, né, não quero saber disso. Até um dia que este dono de agência, Bernard Ramy, um francês, era dono da Casting Models, uma grande agência, na época a Luisa Brunet, Monique Evans, entre tantos outros talentos, e baixou na minha casa com a mulher. E falou, nós viemos te buscar. E aí, então, eu resolvi ir, isso era fim de janeiro de 87. E aí a coisa, fiz meu primeiro book, fiz 2 capas de revista logo de cara, e comecei a fazer desfiles pelo Brasil, uma campanha da Pernambucanas na época, outono e inverno. Foi quando, em março deste ano, uma agência japonesa veio fazer seleções nesta agência, e eu fui convidada a ir para o Japão, naquele mesmo ano.
Roberta, quando você começou nos anos 80, a carreira de modelo já tinha, logicamente, um glamour, mas também tinha muito preconceito que acontece até os dias de hoje. Como é que sua família recebeu a decisão de se tornar modelo ainda adolescente, né? Ter que viajar para o Japão, ir embora? Eles aceitaram numa boa ou tiveram aquela resistência de pai, dizendo que tem que estudar e que modelo não era profissão? Olha, eu agradeço muito aos meus pais, porque eu acho que eles tiveram... a minha mãe tinha 35 anos de diferença de mim, quer dizer, uma outra geração, com outros conceitos, valores, etc. Então, eu agradeço muito ainda hoje a cabeça arejada, não só dela, como do meu pai médico, e que no momento que eu disse, eu quero ir viver essa experiência, eles confiaram absolutamente em mim. Eu não tenho outra palavra, nem outro pensamento, né, a não ser essa confiança que eles depositaram numa menina de 16 anos. E eu fui. Evidente que nas outras esferas da família houve uma relutância, preconceito, então tios, irmã da minha mãe, a família ficou meio polvorosa, sabe? Primeiro, com relação à profissão de modelo, que sempre foi uma profissão vista com péssimos olhos. E segundo, que eu estava indo para o Japão, quer dizer, eles falavam, você é louca, como é que você deixa a tua filha de 16 anos, um nenê, ir para o outro lado do mundo, sem saber falar inglês, sem saber falar japonês, para passar uma temporada lá, quer dizer, longe de tudo, né? Era o primeiro quebrar de cordão umbilical e assim, com essa importância, né? Então foi um chacoalhar, foi um divisor de água, assim, certamente, mas eles me apoiaram muito e eu fui para o Japão. Roberta, você está falando em Japão, né? Você foi modelo internacional no Japão, praticamente, como você mesmo acabou de dizer, uma menina. E como é que foi morar no Japão, um país tão rico culturalmente, mas ao mesmo tempo tão diferente no Brasil, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência para nós dessa época, porque eu acho que foi uma experiência social e cultural riquíssima. Sim, certamente foi. Eu falo que eu aprendi a trabalhar com o povo japonês, porque foi o meu primeiro grande start, né, na carreira. E eles são ultradisciplinados, determinados, focados. Eles têm uma coisa com horário que me emprestaram, eu tenho até hoje, eu sou a louca do horário, sabe? Eu prefiro esperar por alguém a me fazer esperar, porque eu realmente tenho isso na minha veia, né? Eu incorporei isso. E foi muito bom iniciar o trabalho lá. Tóquio, fundamentalmente, falo de Tóquio porque morei muitos meses em Tóquio, né? Embora tenha saído para Osaka e para outras pequenas cidades para fazer trabalhos. Mas Tóquio é uma dualidade riquíssima, porque você vê... Tóquio é muito aceso, né? Tudo vibra, é tudo eletrônico, é tudo aceso. A partir das 6 horas da tarde às 5 horas da manhã, está todo mundo na rua, tem vida, tudo acontece, é mágico, né? Eles têm uma tecnologia que é um troço absurdo e impensável pra gente naquela época, já tinha, né? Desde os anos 80, né? Exatamente. Eu me lembro que comprei meu primeiro Walkman lá, que era um objeto raríssimo aqui, sabe? Cheguei com um Discman, imagina, nem se falava nisso. Exato. Eu andava no trem-bala de um lugar para o outro, curtindo meu Discman, meu Walkman, e aqui era uma coisa... Eu tinha trazido um ET para o Brasil, sabe? E ao mesmo tempo, com toda essa dualidade, essa riqueza, a modernidade, a tecnologia, você se afastava ruas para dentro, bairros para dentro de Tóquio, e você dava de cara com um palácio imperial, com um templo incrível, com gueixas. Então, faz parte muito da minha personalidade. Eu me identifiquei muito, porque eu também tenho, creio eu, na minha personalidade, na Roberta, essa coisa da dualidade, sabe? A modernidade e um pouco ainda da coisa clássica, que eu não chamaria de conservadorismo, mas a coisa clássica, essa coisa vibrante, ao mesmo tempo mais familiar, mais caseira. Tóquio é uma coisa assim que eu acho que todo ser humano tem que passar por lá para entender como funciona, sabe?
Roberta, além do Japão, quais países você já morou, ou pelo menos teve a oportunidade de visitar como modelo? Eu queria que você compartilhasse com os nossos telespectadores aqui da TV Brasil Oeste as viagens pelo mundo pela visão da modelo Roberta. Sim, eu não fui uma mulher que viajei tanto. Eu trabalhei muito incansavelmente no Brasil e trabalho há 36 anos. Mas eu viajei 2 vezes ao Japão, uma vez 6 meses e pouquinho, no próximo ano, em 88, por volta de 7 meses. Depois, anos depois, eu passei 2 meses em Miami e fiz uma breve passagem por Paris. Também a motivo de um trabalho, um encontro familiar, mas um trabalho. 3 opostos, né? Meus... Europa, Ásia e Estados Unidos. Como é que exatamente, exatamente. Delicioso, assim. Eu acho que é um cair de vendas, sabe? Principalmente numa idade em que você está literalmente descobrindo a vida, né? Então você está startando a relação com o dinheiro num primeiro momento sozinha, né? Aquela coisa de eu administro meu dinheiro porque eu tenho que ter dinheiro para comer, para viver, para telefonar para o Brasil, que era uma coisa caríssima, caríssima. Não tinha celular naquela época, né? Exato. Sem imaginar que no Japão eu escrevia carta para o meu povo aqui. E essa carta demorava exatos 20 dias para chegar, o tempo das respostas deles e mais 20 dias para voltar a resposta. Quer dizer, a coisa já tinha acontecido, já era outro cenário e eles estavam recebendo aquela carta. Então, e é impensável hoje, né? Quando você aperta ali o fone do WhatsApp, você está em qualquer lugar do mundo, você encurta tanto essa distância, né? Coisa que a modernidade nos trouxe tão lindamente, eu acho. Mas eu me lembro de uma situação no Japão que o Brasil soube que o Japão tinha sofrido um terremoto de escala baixa, mas tinha sofrido, em Tóquio, tinha sentido os efeitos de um pequeno terremoto. E a minha mãe desesperada, então eu falei, bom, eu vou ter que, minha mãe, essa altura surtou, infartou em casa. Falei, eu vou ter que dar um jeito de ligar para o Brasil e comunicar que eu estou viva. E a agência fez isso lindamente por nós. Ligou para os familiares e falou, olha, está tudo bem, eu não me lembro a escala, mas era uma coisa na proporção de 2, né, na escala da gravidade de terremotos e tal, exato, e foi tudo bem, mas nós sentimos isso, sentimos no metrô, indo para algum casting e tal, e o metrô deles é muito estruturado, é uma mini cidade justamente para evitar no momento de um ataque como esse, evidente que não estamos falando de tsunami, né? Estamos falando de um terremoto em escala baixa, mas para que a população se abrigue, sabe? Para que não seja um surto coletivo e embaixo no metrô é uma mini cidade japonesa. Roberta, modelo sempre vai ser uma profissão linda, uma profissão de oportunidades, né? Mas quando uma pessoa sai das suas raízes, né, acho que em qualquer profissão, tudo pode dar errado. Quando você sai da sua casa, do conforto da sua casa, da proteção dos seus pais para o mundo, é bastante arriscado, né? Como você mesmo disse, uma menina, sua família ficou meio ali contra. É claro que você se torna uma pessoa independente, criativa, sem medo, mas por outro lado, Roberta, tem também a pressão, a solidão, a concorrência, ficar longe da família, dos amigos. Como é que você enxerga o business modelo? Ser modelo é para qualquer pessoa, ou melhor dizendo, basta ser bela para ser modelo quando vem com toda essa bagagem? Não, eu acho que a modelo ainda sofre muita pressão, de todos os lados. Então, quando você me pergunta, basta ser bela? Quer dizer, a profissão é para qualquer mulher que deseje? Hoje, com a mentalidade do nosso meio, que está muito mais aberto, eu vivi uma coisa que é a ditadura da moda, né? O meu meio hoje, eu aplaudo, sabe? Eu acho que a mentalidade foi muito trabalhada e muito aberta para entender que qualquer mulher, qualquer corpo, qualquer pele, qualquer raça, qualquer idade, qualquer altura, não interessa.
falando de gente, qualquer mulher pode ser modelo, eu sempre pensei isso. Porque eu acho, Laura, que eu só vendo bem uma coisa para você se você se sentir representada. Tá certo? Não adianta eu ser um cabide, não é? Então, vamos dizer, aqueles grandes desfiles da Europa e etc., que são incríveis, são espetaculares, mas muitas vezes a gente olhava para a nova coleção de Paris, por exemplo, e falava, gente, eu não vestiria no meu dia a dia, enfim. Como é que uma mulher que está em casa, que é um pouco mais velha, tem um peso diferente do meu, que tem uma altura diferente da minha, vai se sentir representada aqui com essa roupa? Como é que se dá o consumo dessa coleção? Percebe? E hoje eu acho que nós temos isso. Nós temos uma mente do mercado, da moda, da publicidade muito mais aberto à diversidade. Então eu acho que chegamos num momento feliz. Eu acho que ainda falta muito, tá, Laura? Eu acho que a gente não está ainda de parabéns, viu? Mas já evoluímos. Mas já evoluímos de um tanto que você hoje pode ver no São Paulo Fashion Week, que na minha época não existia. Então você hoje vê um São Paulo Fashion Week com uma mulher belíssima, negra, com uma mulher sobrepeso belíssima, com uma mulher com vitiligo, uma mulher... É gente que está ali desfilando, percebe? Para representar tanta outra gente que está lá do outro lado, querendo consumir e querendo se ver naquilo que a gente está oferecendo, sabe? Em cada nova coleção, em cada nova maquiagem, em cada acessório novo. E eu acho que é disso que se trata, pessoas da vida real, entende? A gente tem que vender para pessoas da vida real. E para isso, nada melhor do que pessoas reais vendendo para pessoas que estão do outro lado. Roberta, nós vamos... A solidão... Você me perguntou a respeito da solidão. Sobre a solidão, eu quero falar alguma coisa que vivi muito, né? E vi, principalmente no Japão, que é um lugar ao avesso de nós brasileiros, né? Do nosso Brasil. Eu morava com 5 ou 6 brasileiras. Eu acho que apenas eu e mais uma não sofremos de solidão. E quando eu falo sofrer de solidão, era sofrer de paralisar, de chorar 24 horas por dia, de não conseguir se enturmar, de não querer ir a lugar nenhum, de não querer viajar para nada, de usar a compulsão por comida, né? Muitas meninas vão embora do Japão, ou foram embora à época, porque estavam sobrepeso para os padrões, né? Muito diferentes de como haviam chegado lá. Por conta dessa coisa, dessa pressão, da solidão, de o que eu estou fazendo aqui? Exato, o que eu estou fazendo aqui, que eu estou longe de todo mundo, nada se encaixa aqui para mim, é um povo totalmente diferente, eu não tenho acolhimento afetivo de maneira nenhuma, eu simplesmente estou aqui tentando trabalhar com tenra idade. E isso acomete de tristeza mesmo, de lamento mesmo, de solidão, muitas mulheres. Porque você está... E eu acho que isso aconteceu durante anos com todas as mulheres que viviam muito tempo fora, não é? Você cria um hábito, então você vai até a tua agência, você tem aquele núcleo com quem você convive todo dia, mas que em algum momento você fala, poxa, cadê a minha vida, sabe? Até que ponto eu não quero voltar, eu não quero ir para o meu laço de novo, né? Eu não quero tentar o Brasil mesmo, ou ficar um tempo no Brasil com os meus, me fortalecer, trabalhar por lá e depois fazer uma outra pequena viagem. Eu acho que essa questão é bastante complexa mesmo, sabe? E aí me veio eu também morei muito tempo sozinha, fui embora cedo, não como modelo, mas tem aquela coisa que acontece alguma coisa boa, a gente quer compartilhar, né? Acontece alguma coisa ruim, a gente quer um acalento. E aí quando você está no meio do mundo, sozinha, sem nenhum apoio, é bem difícil. É muito difícil. Tem uma estrutura emocional. Eu morei... Eu sou daqui, mas eu morei muitos anos morei em São Paulo, morei em Londres, morei no Canadá, morei em Paris. Então, assim, de vez em quando dava aquela pontinha que eu falava, meu Deus, eu quero voltar. O que eu estou fazendo aqui, não é? Eu te entendo perfeitamente, Laura. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso no próximo bloco.
Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista. Hoje aqui comigo a modelo internacional e também apresentadora de TV, Roberta Moraes. Roberta, geralmente o público acha que a vida de modelo é super glamurosa. E certamente, de uma certa maneira sim, porque glamour é poder ser maquiada por profissionais maravilhosos que deixam você assim com aquela aparência, né, de princesa, viajar por lugares incríveis sem pagar nada, ainda ganhar por isso, frequentar lugares bacanas. O que não é nada glamouroso na vida de modelo, né? O que a Roberta, que glamour você, Roberta, tirou da sua vida para se tornar a modelo Roberta Moraes? Olha, eu acho que você passa perrengues diários, tá? E aí eu compartilho com você isso. Você veste um sapato que é menor que o seu pé, você tem que estar com aquele corpo escultural ainda, tá? Hoje a gente tem o ganho do Photoshop, tá certo? Porque na minha época não se pensava isso, você era ou você não era. Mas você tem que estar com o teu corpo XYZ, porque senão você vai ouvir alguma coisa, um cliente vai falar. Eu conheço meninas que trabalham comigo hoje, que são mais novas do que eu, que ainda sofrem por isso. Em tempos de abertura de mente, de diversidade, de todos os corpos, raças e possibilidades, elas ainda vão para um job e o cliente olha para elas e fala, então, mas eu acho que você não é bem o que eu queria. Ou que o trabalho não rola. Né? A foto está diferente. Ou que o trabalho não rola. Olha, que você, numa época de... Essas mulheres que desfilam muito, eu nunca fui essa, tá? Porque eu não sou tão alta para desfilar. Eu tenho 1,73. As mulheres altas são as mulheres de 1,75, 6 para cima, tá? Então eu sou considerada baixa. Então eu sempre fui uma mulher de muita campanha de foto, muita campanha de vídeo, fiz vários e vários desfiles. Na minha época a gente fazia muito showroom, porque para lançamento de coleção só existiam 2 eventos grandes no Brasil, a Fenite e a Fenatec. Eram 2 feiras que reuniam os melhores estilistas, os industriais de tecido, os caras que criavam, né, as roupas, as confecções. Então nós fazíamos showrooms para fazer as provas das roupas que iam ser lançadas no mercado. E naquela época eles faziam casting com você, eu não sei te dizer se ainda é assim, eu creio que sim, tá bom? Que eu ouvi um relato de uma colega bem mais nova outro dia, e ela é magérrima, e ela falou, Roberta, me tiraram de um casting porque me disseram que eu precisava emagrecer 10 quilos. Se essa colega tem, Laura, 1,80 m e tem, sei lá, 58 quilos é muito. Então, é um troço assim que você olha para coisa e você fala, não é possível, gente, não é possível. Com isso tudo, perdi muita colega com anorexia, bulimia. Eu cheguei a ouvir o seguinte de uma grande modelo, né, que era muito minha colega na época e fazia muitos desfiles. Roberta, bobagem, amiga, quer emagrecer? Cheira cocaína. Nossa. Então, e aí, sobre os perrengues ainda, então tem essa coisa do corpo, tem essa coisa de não ter horário, entende? A gente tem uma agenda, mas agora você está aqui, daqui a pouco você já te mandam para não sei onde, e aí você não volta para casa, você já vai fazer uma outra foto não sei onde mais. Isso não faz mais parte da minha realidade, tá? Eu, no alto dos meus quase 52, hoje eu trabalho de uma maneira diferente. Mas as meninas que estão no auge da carreira, que são jovens, que têm seus 18 a 24 anos, que fazem essa coisa do internacional ainda de maneira muito fluida, elas passam esse perrengue de ser da agência. Elas não são... Então, o cabelo é como a agência quer, o corpo é como a agência quer, o horário é como a agência quer. Você não tem vida própria, né? Exato. É disso que se trata. Você tem que cumprir protocolos e estar no padrão. E é desse padrão que eu sempre falo para você, que eu acho que ajudei tanto a
a quebrar, e a gente já vê um pouco desse efeito hoje em dia. E é sobre isso que eu queria falar agora, sobre a ditadura da moda, né? Porque você, Roberta, presenciou a chegada da ditadura da moda aqui no Brasil, que foi um fenômeno social marcante, né? Definitivamente mudou a relação da mulher com o seu exterior. Ou seja, ser magra e bem vestida não era, e talvez ainda não seja uma opção, mas uma obrigação para toda mulher. Roberta, por que essa magreza excessiva, em excesso, se tornou uma ditadura, né? Por que o mundo passa para as mulheres, para a sociedade, que magreza significa beleza e felicidade? E como é que você, Roberta, se sente em ter que vender esse falso conceito? Pois é, eu creio, assim, opinião minha, que esse conceito, eu sei que veio da Europa para cá, tá? Essa coisa de as mulheres ultra altas e super magras vão vestir os estilistas, porque as roupas de prova deles 89 centímetros de quadril, no máximo, tá? Às vezes era muito. E não serve ninguém. Então, não serve ninguém, exatamente. Hoje em dia, muito menos, porque as pessoas estão mais libertas e elas querem vestir o que elas querem e elas querem se expressar através. Eu acho que hoje a moda é um lugar de expressão, sabe? É bem interessante. Então, voltando lá atrás, quando você me pergunta da ditadura, a ditadura era exatamente isso, era chegar numa agência de modelo japonesa e eles mediram o pulso da gente para saber se a gente tinha engordado. Sabe, uma coisa escabrosa até, né? Então você falava, eu não vou comer muito porque eu vou engordar, e se eu engordar eu não trabalho, é uma bola de neve, é um cabresto, né? Você tem que estar ali, você tem que dormir X horas, você tem que comer pouco, você tem que ter um corpo XYZ, porque senão você não participa, você não avança, você entende? Isso é a ditadura da moda, que criou um estereótipo de uma mulher ultra magra, quase anoréxica, para dizer que era o bacana, que era o bonito, que era o belo. As revistas de moda durante muito tempo venderam isso para as mulheres, né? Olha, se você não está nesse conceito, e que era uma fase em que a gente até falava, olha, se você não quer ficar triste, não veja a revista de beleza e de moda, porque eles te dizem exatamente o quão bonita você não é, ou o quanto você não está inserida no contexto do que é beleza, do que é padrão, sabe? Eu acho bastante cruel, na verdade. Eu já ouvi umas histórias. Eu estou escrevendo um livro, né, Laura? Nós vamos falar do seu livro daqui a pouquinho. Então, eu muitas vezes anoto coisas que eu ouço, porque são relatos ainda para mim bastante chocantes, sabe? Eu acho que eu tive muita sorte de ter entendido um caminho para a Roberta. Então, o meu caminho é este, até aqui eu vou, a partir daqui eu não quero, porque isso vai me doer, vai me ferir, vai ferir os meus princípios. Então, eu vou ser magra até este ponto, a partir daqui não é bom para mim, se não é bom para mim, eu não quero. Eu vou estar disponível X tempo. Eu acho que eu criei um caminho particular e tive sorte disso. Eu não sei se chamaria de um precoce equilíbrio emocional, o que quer que seja, mas tem muita gente que não consegue primeiro se equilibrar e depois participar desse universo tão desafiador, entende? Principalmente quando a pessoa entra tão jovem numa carreira como essa, ela não está pronta para isso, né? Ela literalmente não está pronta, ela não é madura para segurar o tranco, ela não é madura para ser tão assediada por uma sociedade ainda bastante machista, que acha que você é modelo, você está ali exposta e ok. Ela não tem maturidade para lidar, ela não sabe ainda quem ela é, entende? Então, como é que eu determino limites até onde você avança como minha agência, como mercado, como profissão, e onde eu te breco e digo, não, aqui, a partir daqui você não passa, sabe? E aí? É mais para uma menina. E aí, falando um pouquinho mais sobre esse assunto, essa ditadura do corpo perfeito, que faz com que muitas meninas, né, como você mesmo disse, geralmente talvez até menores de idade, serem submetidas a ter um corpo muito magro.
Isso, como você já citou, tem como consequência vários efeitos colaterais, regimes malucos e até essas doenças mesmo, né? A bulimia, que é a compulsão por comer, depois a modelo sente a culpa, o medo do ganho de peso e força, né? Força que elas expurgarem o que comeram, principalmente via vômito. Também tem a anorexia, a gente vê muita matéria por aí, que é distúrbio alimentar, onde a pessoa tem a preocupação exagerada com o peso corporal e ela tem até problema psiquiátrico, né? A pessoa se vê, olha no espelho e tem uma imagem totalmente distorcida do seu corpo real, né? Ela tá magra, mas se vê obesa, exagera na atividade física, jejua, toma laxante, diurético. Você, Roberta, é modelo há 35 anos, né? Você percebeu essa pressão em torno do corpo da mulher, mas quantas não perceberam, como você mesmo disse, né? E aí eu pergunto, o que você acha que influenciou você colocar esse limite nas agências? Porque muitas não conseguem, muitas não têm, olha, até aqui, como você mesmo disse, eu posso ir. Você acha que a educação, o apoio dos pais, isso muda muito? Eu acho que sim. Eu acho que um pouco de amor próprio também, sabe? Eu acho que chamaria de um pouco de amor próprio, sim. Além da família e além de eu ser uma pessoa que sempre fui muito sensível, muito da emoção, sabe? Então, eu sempre olhei muito para o que eu estava sentindo, né? Para o que estava me fazendo bem, para o que estava me fazendo mal. E essa autoanálise, eu acho que me bloqueou a não avançar outros voos, tá certo? Me impediu de ir para lugares que eu poderia ter ido, para campanhas que eu poderia ter pego. Eu acho que também teve isso, tá? Mas é o preço. Eu entendi que eu deveria sempre olhar para mim e perceber se a Roberta estava feliz com aquela escolha, sabe? Então, olha, aqui você tem que ter X de quadril. Começa aqui, eu já entrei pela porta do fundo, porque eu nunca tive 89 de quadril. Você percebe? Eu sempre tive quadril, como boa brasileira, né? E então, assim, isso para mim já era uma questão de ponto de partida, assim. Eu não ia cumprir um dos fundamentos, que era ter 89 de quadril, 90 de quadril. Então eu percebi o seguinte: quem quiser trabalhar com a Roberta, como a Roberta vai trabalhar com a Roberta. Quem quiser que a Roberta emagreça 20 quilos, não vai trabalhar com a Roberta. E isso é ruim para mim, é ruim para o outro, mas é um ponto de equilíbrio, é um acordo, tá certo? Então eu acho que muito disso, eu não botei tudo em nome da profissão. Eu pus muita coisa em nome da minha profissão, sim, que eu queria realizar, que eu queria ser realizada como modelo e ser reconhecida e ser conhecida, mas eu acho que eu apostei muito na Roberta pessoa, sabe? Saúde mental. Eu não conseguia, por exemplo, olhar para uma colega que estava em processo de anorexia ou que estava muito abaixo de seu peso saudável e achar bonito. Entende? Eu não achava bonito. Então eu não queria copiar aquilo. E eu acho que modelo é isso, né? A gente está exposto e as pessoas querem ser como. Eu queria ser modelo de saúde, eu queria ser modelo de inteligência, eu queria ser modelo de bons pensamentos, de bons sentimentos, eu queria ser modelo de alegria, mas eu não queria ser modelo de uma coisa que eu nunca acreditei como verdade, que era essa coisa quase doentia de um padrão que não existe, né? Que é inventado, né? Que foi inventado. Roberta, falando em padrão, você disse há pouco tempo que a altura mínima de uma modelo seria 1,70 m, porém já é considerada baixa no mercado, né? A deveria ser considerada modelo comercial, no seu caso, e não modelo fashion de passarela. Para ser modelo comercial, tem que ser bonita, mas muitas vezes menina bonita não é suficiente para ser modelo, e às vezes também pessoas altas não servem. Aliás, se a gente analisar bem,
A frase não serve, ela é escutada todos os dias por quem quer ser modelo e faz parte de um casting. E isso, sim, claro, é a grande realidade do mercado. Ou seja, uma modelo, muitas vezes, ela nunca é tão boa o suficiente, nunca ela é alta o suficiente, ou bonita o suficiente, ou loira o suficiente. O mercado, ele exige muito. Até a número 1, a Gisele Bündchen, escutou muitos nãos durante a carreira. Exato. Você também deve ter escutado, como toda modelo, muitos, né? Como fazer para lidar com tantas negativas ao longo da carreira? Isso não é desestimulante, né? Eu vou mais além um pouquinho. Como saber se é apenas uma negativa ou você está insistindo, né? Porque a possibilidade de se tornar uma Bündchen na vida está como se fosse ganhar a Mega Sena da virada. Exato. Bom, eu acho que a Bündchen já é única, né? Assim como outros nomes que a gente tem e da moda... Tivemos também Linda Evangelista, Cindy Crawford, exato, no Brasil época, mesmo, né? Uma Cláudia Liz maravilhosa, né? Uma companheira incrível, Cláudia Liz, que teve tanto sucesso. Eu poderia citar, eu nem quero citar nomes para não ser injusta com as colegas, mas muita brasileira se destacou muito nos desfiles, né? Na coisa fashion mesmo, etc., e eu acho que é o seguinte, se você entrou numa boa agência, então, quando você falou, como é que eu entendo se eu estou insistindo numa coisa que não vai virar ou se é apenas uma negativa, é simples. Se uma boa agência hoje em dia traz você para o casting deles, você já tem o sim, entende? Você já está lá. E aí eles vão te oferecer para o mercado assim como fazem com todos os outros, com os mais altos, com os mais magros, com os mais... Enfim, é assim que funciona hoje. Então, se você já tem uma boa agência, você já tem esse sim, tá certo? Quando é que eu sei que não é para mim? Quando eu não sou fotogênico, quando eu não... Hoje em dia eu não falo mais de estereótipo nenhum, porque eu acho que hoje a publicidade, a moda, a beleza, elas estão bastante abertas, como eu disse no início, e então eles até brincam com a gente, eles falam, olha, vai ter um casting, eles estão pedindo mulheres e homens de X idade, X perfil, etc., pessoas assim da vida real. Eu falo, gente, porque nós não somos da vida real, entende? É muito louco isso. Mulheres da vida real, então aquelas pessoas que a gente vê andando nos shoppings, nos bares, nos cafés, e que nós somos dessas pessoas também, tá certo? E eu acho que, então, se a modelo entrou, se ela foi aceita numa seletiva de uma agência, tem a idade que for, ela já faz parte. Então, ela deve sim investir naquilo, se é o que ela quer fazer de trabalho, e se dedicar, e ser determinada, e seguir as orientações todas, escutar e conversar e dialogar muito com seus bookers e com o corpo da agência de profissionais. Quando eu sei que isso não é para mim, eu tenho um pouco de problema de achar, mas isso talvez seja um defeito meu, de achar que uma coisa é impossível. Principalmente hoje em dia. Eu acho que se você se determina... Eu posso não ter o dom, porque eu acho que muita coisa é dom também, sabe? Aquela coisa que já vem nata ali, que já nasce com você, então você para na frente de uma câmera a primeira vez e você já faz um olhar diferente, um olhar especial. Aquilo já tem uma empatia, está na tua veia, está no teu sangue, você nasceu para aquilo. Mas eu acho que a gente já ultrapassou essa fase de não é mais para mim, sabe? Hoje em dia, amigos me chamam, pessoas que eu conheço me chamam, que não tem nada a ver com o meio, e falam, ai, Roberta, eu tenho muita vontade de participar de comercial, eu tenho muita vontade de fazer uma campanha. Eu não digo isso do mundo fashion, mas do mundo da beleza e da publicidade. Eu acho que tudo é possível, entende? E que bom que é possível, né? E que bom que a gente pode ter uma diversidade cada vez maior, uma inclusão cada vez maior de gente vendendo pra gente, não é? Sendo modelo de outras pessoas. E como é que fica o emocional com tanto não, né? Com tanta cara na porta? Sim, não é gostoso, tá certo? Evidente que não é, mas a gente tem, eu acho que a gente sofre tão essa coisa, e eu acho que para quem é modelo publicitário ou ator, mais ainda, eu no meu caso faço muito teste para vídeo comercial, tá?
principalmente com texto, porque a minha formação, eu sou formada como radialista, apresentadora de TV e locutora, adoro fazer filmes comerciais com texto, enfim, me sinto num lugar muito confortável, sabe? Mas é o tal do negócio, você faz o teste com mais sei lá eu quantas pessoas e você só tem duas coisas, ou sim ou não. Então, essa já é uma prática da negativa, porque você já espera não. Olha, não é, embora a gente tenha verificado que o teu perfil não é você, o cliente preferiu uma mulher mais velha, mais nova, com cabelo mais longo, ou mais isso. Eu acho que você vai se acostumando, que eu acho que é uma coisa boa para a vida de uma maneira geral, com as negativas, né? Nem sempre é sobre você, nem sempre é com você. E eu acho que isso tem um lado positivo. Embora seja uma coisa desgostosa, evidentemente. Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Já voltamos com a modelo, produtora, redatora, roteirista, apresentadora e locutora Roberta Moraes. De volta com o programa Laura Campos Entrevista, hoje com o tema Mundo da Moda, e aqui comigo a modelo internacional Roberta Moraes, compartilhando um pouquinho sobre como é fazer parte desse setor que tanto fascina as mulheres. Roberta, recentemente surgiu o movimento Me Too, que é contra o assédio e agressão sexual contra as mulheres. Atrizes famosas como a Jennifer Lawrence e a Uma Thurman, por exemplo, elas relataram que foram vítimas de assédio sexual em ambientes de trabalho. Eu também assisti uma entrevista da Sandra Bullock, que ela disse, né, que todas as atrizes são obrigadas, né, a fazer o teste do sofá, e quem fala que não fez, nunca fez, está mentindo. A britânica Kate Moss também disse que os fotógrafos a pressionaram a mostrar mais pele do que ela estava confortável na época, incluindo ser fotografada de topless. Ela também, como você, começou a carreira muito cedo. Você já sofreu algum tipo de assédio? De que maneira você lidou com essa situação? E assim, o que você recomendaria, né, para as meninas que estão começando a se passassem por alguma situação constrangedora desse tipo? Bem, eu acho que é um tema bastante delicado, né? Uma vez que para muitas mulheres ainda é muito difícil falar, né? Principalmente se ela se sente pressionada a estar num lugar, ou num estúdio, ou onde quer que seja, né, num ambiente de trabalho, e que ela tem medo da rejeição. Então ela acha que se eu não ceder, se eu não fizer, se eu não topar, se eu não entrar na dele ou na dela, ou de quem quer que seja, eu vou ser rejeitada, eu não vou ser aceita. Olha, mulheres, eu diria o seguinte: metam a boca no trombone. Não aceitem. Porque eu acho que ninguém é melhor do que você para te impor uma situação, para te impor um quesito que mexe com o teu corpo, que mexe com a tua alma, para você fazer parte, para você ser aceita. Então, eu acho que tudo é assédio, seja uma cantadinha, seja pegar em você, seja falar alguma coisa, seja propor uma história, tudo isso é assédio em graus diferentes, tudo isso é assédio. Não aceite. Não aceite. Se você não compactua com isso, não aceite, porque você terá o seu lugar de alguma outra maneira. Isso eu falo com muito amor para quem está nos ouvindo. Eu já sofri alguns assédios, mais disfarçados de paquera, menos disfarçados, mais de forma verbal mais agressivos, mais incisivos. Eu nunca sofri, eu não posso dizer isso, porque eu nunca sofri nada que fosse um divisor de águas, ou você isso ou você aquilo. Ainda bem, eu nunca sofri isso, mas eu sei que muita gente já sofreu. Eu já escutei muita história de muita gente que já sofreu, tá? Até pouco tempo atrás teve uma minissérie aí que falava um pouco da vida de modelo,
Eu não sei a opinião dos demais, mas eu discordo de muita coisa que aquela série mostrou, tá? Discordo porque eu acho que elas foram... muita coisa ali era real, mas tinha uma lente de aumento ali exacerbada, eu acho. Me desculpem a todos que não concordam com a minha opinião, mas essa é a minha opinião. Mas eu acho que eu nunca sofri nenhum assédio que eu não pudesse me posicionar, sabe? Ou eu dei um risinho, ou ia começar uma foto ou um job e eu não podia simplesmente ir embora daquela situação, então eu dava um risinho, fazia a tonta, não estou entendendo, e tocava o meu job e depois saía dali, ou eu já dava um jeito de me tirar daquela situação. Então eu continuo dizendo, tem assédio, assédio vai ter em qualquer lugar que tenha um assediador, né? Mas não permita que isso diga para onde você vai, onde você pode chegar e quem você é. Roberta, no alto dos seus 50 anos, você vivencia, né? Nós estamos vivendo um novo comportamento nos segmentos da moda, da publicidade, da beleza, que é o de ser quem você é, independente da idade, da cor, do físico, raça, gênero, opção sexual. Eu confesso que quando eu penso nesse novo tipo de comportamento publicitário, vem à minha mente a propaganda do sabonete Dove, na qual as mulheres dos mais variados tipos e biotipos, elas posam sem medo de olhar o julgamento do outro e também do julgamento da massa. Como é que é ser modelo de sucesso aos 50 anos, né? De que maneira você, Roberta, percebe essa mudança no mercado da moda, da publicidade, que hoje está bem mais aberto à diversidade da beleza feminina? Sim, eu acho que isso para mim é uma grande alegria, poder ver esse momento, assim como diversos momentos que eu vivenciei, um bastante desagradável, que foi a chegada da AIDS no Brasil. Depois a gente pode falar disso. Você teve um caso, né, em particular? Sim. E eu vivenciei, portanto, muitas décadas, e essas décadas todas trouxeram novas situações, novos cenários e comportamentos diferentes, etc. Eu sou muito feliz por perceber a publicidade, a beleza e a moda como um todo reagindo, se comprometendo a fazer um trabalho para gente, né? Para mim, para você, para minha colaboradora, para minha filha, para o rapaz que trabalha com TI, que não tem nada a ver, com gente, né? E eu acho que essa coisa, você citou a Dove, né? A Dove, de fato, foi uma das pioneiras, salvo engano, a colocar essa diversidade, né, à frente das telas e tudo mais, o que eu acho muito saudável, muito importante. A Natura, a quem já representei tanto, que é uma marca que eu tenho uma identidade louca, que adoro, é uma empresa que tem essa alma, sabe? Eles entendem que natural é ser você quem você é, né? E também trazem muito isso na linguagem publicitária deles, na beleza que fazem e tudo mais, assim como outras tantas marcas, né? Eu não poderia citar aqui, que seria injusta, mas muitas marcas têm levantado essa bandeira pela diversidade, para falar com quem está aí do outro lado mesmo, principalmente hoje, uma coisa em que no mundo tão globalizado, que a gente aperta um botão e está falando com o mundo todo, né, com qualquer etnia, raça, povo, horário, fuso, pensamento, etc., eu acho muito importante. Eu acho que as marcas estão avançando cada vez mais para esse lugar importante, confortável e de todos, né, sem segregação, como era lá atrás, uma moda, um ambiente publicitário tão segregador, né? Eu acho muito importante tudo isso. Acho que eu estou num momento bacana, porque eu represento inúmeras mulheres da minha idade, ou mais novas do que eu, que têm alegria de viver,
que querem ter o meu cabelo, que querem ter a minha maneira de pensar, que querem ter a roupa que eu visto e etc. E essa interação, para mim, é o que vale tudo, é muito mais importante do que qualquer outra coisa, sabe? Eu acho que a gente está num lugar gostoso de se viver nesse momento. Roberta, eu percebi que você é uma pessoa muito sensível e também soube, eu li na sua biografia, que você acompanhou de perto a chegada da AIDS no Brasil e que ceifou a vida de grandes artistas, entre eles o grande, queridíssimo Cazuza. Eu sei que esse assunto lhe toca e que você também teve amigos que perderam vida com a doença. O que esse momento lhe ensinou? Você pode compartilhar um pouquinho disso com a gente? Sim, é bem sabido que lá pelos anos 80, né, principalmente em 80, a gente sabe do primeiro caso da epidemia a nível mundial, que salvo engano foi nos Estados Unidos, o primeiro caso. Quando chegou aqui, para o nosso núcleo, para a nossa bolha, né, foi uma coisa muito aterrorizante e avassaladora. Por quê? A gente não tinha esse contato que tem, né, essa facilidade de contato, tá certo? Você só encontrava as pessoas se você fosse até elas, ou se elas viessem até você. Então, por exemplo, a gente frequentava muito o Estúdio Abril e o estúdio da Editora Globo. A Editora Abril, assim, fundamentalmente para tudo, né? Era na Marginal. Exato, na Geraldo Flauzino Gomes ali, aqui perto da Berrini, em São Paulo. E nós íamos muito lá, porque lá eram as redações das grandes revistas, né? Então nós íamos fazer os castings lá. As agências nos levavam para lá full time para as matérias. Porque tinha toda aquelas, a Cláudia, Abril, então era tudo feito lá no... a Capricho, que era uma revista Capricho super da adolescente, cresci lendo Capricho. Exatamente, é um ícone, assim, um marco nas nossas adolescências, não é? Eu fiz uma capa de Capricho, gosto muito, o grande Luiz Crispino. Então nós íamos muito a esses lugares e, consequentemente, aprovadas, íamos para os estúdios fazer. Então a gente tinha sempre uma rotatividade, mas mais ou menos as mesmas carinhas dos maquiadores, cabeleireiros, fotógrafos, assistentes de luz, o pessoal do backstage, os estilistas e tudo mais, figurinistas. E a coisa chegou numa velocidade tão estonteante, não só dentro dos núcleos das fotos, das campanhas, etc., mas também para os comerciais e os testes que nós fazíamos, que sempre tinha um cabeleireiro, um maquiador, que você tinha acabado de conversar com a pessoa, dali a 3 meses, 2 meses, você reencontrava e o teu amigo estava de ferida, emagrecendo a olhos vistos, e daí no sei lá quanto tempo você perdia a pessoa, fulano morreu. Quer dizer, era um troço assustador, não se sabia do que se tratava, né? Nem a medicina, nem o corpo médico conhecia o que era a doença, não se sabia como evitar, como controlar, de que maneira era transmitida, né? No começo não se sabia de que maneira se pegava a AIDS. Então, foi um troço bastante assustador. Eu perdi muita gente em volta de mim. E outro dia, anos atrás, conversando com meu querido Bob Wolfenson, que é um fotógrafo que eu tenho muita admiração, ele falou: Roberta, quantos nós perdemos, né, nessa época? E de fato nós perdemos muitos e de maneira assim a ser bastante dolorido. Falando em fotógrafo, você acabou de citar, eu me lembro que tinha o J. Duran. Quais desses você já foi fotografado aqui? O Chilindró, não é? O André, eu lembro que eu li André Esquiriló. Não lembro, era menina, mas eu sempre li quem eram os famosos. Como é que foi ser fotografada, né, por todos esses profissionais maravilhosos? Eu adoro os caras, sabia? Eu acho que cada um tinha uma maneira muito particular, um olhar, né? Uma luz, uma competência muito particular. Uns mais para... O Miro, por exemplo, me lembro que adorava fotografar campanhas lindíssimas de maiô e praia, e era uma coisa belíssima. O Duran, incrível, não tenho palavras para ele. E depois, uma certa época, foi fotografar muito nu também.
Bob Wolferson circulou por todos os ambientes possíveis e imagináveis, né? Grande Bob, acho que é um cara vivo na mente de muita gente, ainda é. Paulo Rocha, Luiz Crispino, puxa vida, Morgade, Paulo Weiner, puxa, Sérgio Saraiva, olha, eles são muitos, Sérgio eu tenho Saraiva. Paulo Mancini, muitos deles se tornaram grandes diretores de cinema, sabe? E hoje tem feito trabalhos belíssimos com esse novo normal para a gente, que são a Netflix, as plataformas de stream para assistir alguma coisa, as minisséries, cinema mesmo. Eles têm atuado de maneira brilhante aí nessas outras áreas também, né? Os que não fotografam mais. E por conta disso eu os incluí também no meu livro. Eu quero que eles estejam ali, cada olhar de cada um que foi importante para mim, retratando a Roberta à sua maneira. De todos esses trabalhos que você fez durante esses 50 anos, né? 50 anos não, mas 40, né? 40 e poucos, 30 e poucos de carreira, qual deles lhe marcou mais? Teve algum especial que você mais gostou? É difícil, eu sei. Olha, querida, é difícil falar de um, assim, especificamente um, porque eu acho que cada trabalho... Eu sou tão inteira, eu sou tão intensa, e penso que minhas colegas também, que eu vou lá e ponho a minha alma. Eu ponho o meu melhor. Então eu vivo aquele dia como se fosse a campanha da vida, sabe? Assim. Então eu digo que cada novo dia é a campanha da vida. É evidente que você tem sets de gravação ou de foto que são mais gostosos pelo todo. Então você encontra uma equipe que é adorável, que é harmoniosa, que o trabalho flui, é uma delícia, portanto também por isso, não só pela marca, ou pela coleção nova, né, ou pela projeção que te dará, mas pelo todo. E eu acho que é um ambiente gostoso, saudável de trabalho, onde cada um percebe que é uma peça, e que o conjunto, a soma dessas peças dá um resultado grandioso, né, é muito bacana. Mas, bom, tendo que falar de um grande job, eu acho que eu podia citar, assim, dos comerciais de TV, uma coisa que foi muito marcante, né? Eu saía na rua e as pessoas me olhavam, onde quer que eu estivesse, e diziam: olha a mulher da Danone. Danone. É um Danone. E de foto eu acho que fiz muitas campanhas lindas, em que eu podia ver o resultado e ficar extremamente grata com aquele resultado, não só do meu trabalho, mas pela inteireza de todos os envolvidos, sabe, pelo profissionalismo de cada um ali, campanhas grandes, de marcas grandes, de foto, enfim, eu preferia não falar sobre um especificamente, que vou ser injusta com os demais. Vamos para o último intervalo comercial. Já já a gente volta com a supermodelo internacional e também escritora Roberta Morais. De volta com o último bloco do programa Laura Campos Entrevista, hoje com um papo super agradável com a radialista, locutora, apresentadora de TV e modelo internacional, Roberta Morais. Roberta, você também é radialista, já trabalhou em várias emissoras de TV, produtora. Como é que se deu essa passagem do mundo da moda para o mundo... foi natural, né? Por que decidiu ser radialista? Pois eu acho que foi de uma maneira bastante natural, sim. Eu tinha, na época, 23 anos e eu queria fazer alguma coisa além de ser modelo. Então, me lembro que fui ser booker de uma agência de modelo. O booker é o contato, para quem não nos assiste e não sabe, os bookers são as cabeças pensantes e os nossos intermediários entre o cliente, os produtores, e o modelo. Então, são eles que nos promovem, vamos dizer assim, para as campanhas, para as fotos, etc. Né? O coração da agência são os bookers. E eu resolvi ser booker para conseguir
passar um pouco do que eu já tinha vivido para as meninas que chegavam. Era uma época em que vinham ônibus e ônibus e ônibus de todas as cidades, estados do Brasil para seletivas das agências. E eu era de uma agência à época como modelo, uma agência grande que tinha uma filial no Brasil e a matriz em Paris, e eu queria poder ajudar, contribuir. Eu falei, vai ser um trabalho interessante para mim, porque eu vou continuar com essa questão humana que eu gosto tanto, lidando com quem chega, talvez recebendo com um pouco mais de acolhimento, podendo, né, dar esse acolhimento para quem chega, para quem está sem os pais, para a menina que está começando, para a cabeça não pirar, para não entrar na droga, para não entrar sei lá onde, e foi uma maneira que eu vi de fazer um trabalho paralelo e que não só me estimulasse, como agregasse a quem estava chegando. Depois disso, eu sempre quis muito apresentar a TV. Eu acho que contar uma história, né, falar com quem está ali do outro lado, e imaginar uma coisa, escrever, eu sempre fui muito da escrita, né, eu sempre escrevi bastante. Então eu falei, bom, se eu somar tudo isso, eu preciso estudar para ser uma apresentadora de TV. E me lembro que na época o único curso que existia com DRT e pelo MEC, comprovado, etc., era o curso de radialista. E fui fazer. Antes de fazer o curso de radialista, eu falei, bom, se eu quero ser uma ótima apresentadora de TV, eu preciso entender um pouco de edição, de som, de luz, sabe, de cada pedacinho ali, das várias etapas, né, do backstage de uma TV. Então eu pedi a um apresentador que conheci na época para que eu pudesse, me desse a oportunidade de entrar na produção dele e que fosse como assistente. Eu entrei de fato como assistente 001, assim, sabe? Assistente de todo mundo. E passei por 3 grandes emissoras. Nessa mesma época eu fiz o meu curso de radialista, me formei. Na época, no fim do meu curso, eu já apresentava um programa que se chamava Brasil Ecoturismo, e já era uma delícia para mim, assim, poder exercitar o meu curso e aplicar no outro dia, quando eu ia me apresentar. E escrevi esse programa inteiro, então era uma delícia dupla, porque a gente falava muito sobre a cultura dos outros países, então, os povos e seus hábitos, suas religiões, modus operandi de cada povo. E aquilo era uma delícia para mim, né? Era mergulhar na história deles, destrinchar ao máximo, absorver ao máximo e transmitir com as minhas palavras o que eu queria apresentar para o mundo. E aí, então, me formei radialista, comecei a fazer produção, saí da última emissora, que foi a Rede Gazeta de televisão, como produtora executiva, coordenadora geral de produção. E daí foi um passo para o livro? O livro, ele surge na época em que eu estou no Japão. Quer dizer, a escrita surge, esse vomitar de sentimentos, que eu traduzo dessa maneira, né? Eu sentia tantas experiências novas, etc. Eu tinha facilidade com a escrita desde nova, que eu me lembro de um caderno e escrevia tudo. Então eu escrevia onde eu estava, que horas eram, o que eu estava sentindo. Diário. De poesia, de texto, de crônica e tudo mais. Por que a ideia se somou, a ideia do livro hoje se soma a trazer os fotógrafos da minha época, etc. Porque acho que durante todo esse tempo de modelo eu escrevi muito, né, em diversas situações, por diversas razões e motivos. Então eu falei, bom, como eu estou comemorando 35 anos de carreira, que foi ano passado o start, para que de fato acontecesse o livro, eu falei, eu quero trazer todos os meus nobres colegas fotógrafos, que são geniais, e que cada um possa fazer um retrato da Roberta com o olhar deles, até os fotógrafos atuais com quem eu ainda trabalho bastante, que cada um possa trazer a sua linguagem para essa Roberta, inclusive para o dia do lançamento, porque eu quero fazer uma experiência sinestésica, sabe? Eu quero que você possa entrar lá, percorrer painéis com fotos e textos, tá certo? Que tem uma música exclusiva para aquilo, que você possa viajar de alguma maneira comigo, não simplesmente uma noite de autógrafo, sabe? É isso que eu estou disposta a fazer, que eu pretendo ter saúde, equilíbrio e parceiros para concluir.
Roberta, nós vemos muitos pais levando os filhos em agências desde bebê, né, com o sonho da criança ser uma supermodel. Até que ponto você acredita que os pais têm permissão para resolver pelos filhos o que eles querem ser? O que é que você pensa de pais que insistem para que os filhos, as filhas se tornem modelos? Eu não concordo. Eu já vi coisas assim em set de gravação que eu tinha vontade de pegar aquela mãe ou aquele pai e chacoalhar bastante pelo pescoço. Já interferi até, eu já fui mãe postiça de muita criança e muito adolescente nos meus comerciais, sabe? Já tive muitos filhos que não são a minha Camila. Que não são meus. Exato. E eu já interferi, inclusive, sabe? Da produção ter sido, o cronograma, né? O business plan daquele job ter sido montado de X maneira, e eu perceber que aquela criança que tem que atuar comigo, dali a um tempo, ela vai dormir, ela vai ter um piripaque, ela vai sair do job, sabe? É fácil de você perceber isso. Então já tive momentos em que eu cheguei com muita educação, muita cautela para diretor ou para assistente de direção e falei, olha, eu acho que a gente precisa tomar uma atitude aqui porque não vai dar bom, a gente não vai concluir esse filme, sabe? Já vi muita mãe fazendo barganha, o que eu particularmente, Laura, acho asqueroso, sabe? Olha, se você não fizer o que o diretor está te falando, eu não te levo na lanchonete X, eu não te dou o brinquedo Y que você tanto quer, ou você faz ou não vai ter. Faz, filhinho, ele tá pedindo pra você sorrir, vai lá e sorri. Vamos fazer essa foto bonitinho, filhinho, quietinho, presta atenção. Vamos fazer essa foto bonitinho, porque lembra que a gente vai sair daqui e eu vou te dar o X carrinho que você quer? Cara, assim, que me desculpem as pessoas que fazem isso e que acham que isso está correto. Eu acho isso abominável. Eu acho que quando eu tenho uma filha, eu nunca impus a ela fazer uma foto comigo. Ah, você tem que ir porque a sua mãe é X e você tem que vir comigo. Camila participou já de 3 jobs incríveis comigo porque ela quis ir fazer, sabe? E eu acho que é disso que se trata. Se você evidentemente reconhece no teu filho uma alegria, ele já canta, ele já dança, ele mostra que ele faz parte desse universo. Poxa, aplausos e sim, você deve incentivar cada vez mais. Agora, impor à sua criança, que muitas vezes é introspectiva, você vai acabar, sem perceber, causando um trauma naquela criança, não está correto. Roberta, muitas meninas, né, muitas pessoas, você como booker, você deve saber bem disso, iludem meninas para fazer um book e cobrar alguns R$1.000. Eu mesma já escutei, acho que no metrô de São Paulo tem muito isso, né? Os olheiros, uma pessoa cobrando X mil reais por um book que a menina poderia ganhar, no caso, 15 mil reais, fazendo campanhas publicitárias. Eu acho que mesmo hoje em dia, 15 mil reais é um cachê considerado bem alto no mercado. Eu tenho algumas amigas blogueiras e eu sei que o mercado não paga mais como antigamente. Eu posso até estar grande errada, verdade, né? Grande verdade. Mas eu acredito que esse valor só seria pago para meninas mais conhecidas, modelos com currículo, exato, com experiência internacional, baseada, né, em todos esses fatos que a gente sabe que acontece. Que conselho você daria para quem quer iniciar a carreira de modelo? Bom, em primeiro lugar, não acreditar em falsas promessas, né? Eu acho que nada que vem muito, isso em qualquer segmento, né? A gente percebe hoje em dia tanto charlatão vendendo coisas, você vai ficar rico do dia para a noite, você vai, invista aqui que o seu dinheiro vem. Gente, não existe milagre, né? Então, eu acho que num primeiro momento é dar uma respirada, entender aquela informação que estão te trazendo. Olha, eu gostei muito, sua filha, seu filho, seja lá quem for, tem uma super capacidade de ser modelo, pode ser super bacana, etc. Vá conhecer esse ambiente, vá saber quem são as pessoas que ali habitam, como elas pensam, quem são elas, entendeu? Faça esse contato, né? Não vai pagando simplesmente,
peça para ver, deixa eu olhar, que books vocês têm para me mostrar de referência, o que vocês já fizeram, quem são os modelos que aqui participam, entende? Para você conseguir, mesmo não sabendo nada, mesmo sendo um leigo, para você conseguir minimamente ter noção do que está sendo proposto e pesar através dos teus valores se aquilo é bacana ou não é. Eu acho que, a grosso modo, tem muita gente ainda que se utiliza, né, desse anseio, desse desejo maior de várias meninas, meninos e pais e mães de realizar esse sonho, e se utilizam disso com uma fé, com uma intenção. Mas também tem muita gente bacana, muita gente profissional, sabe? Então eu acho que um pouco de bom senso, ou então pergunta, faz contato com... Eu tenho muitos amigos que fazem contato comigo para me perguntar, olha, uma agência me chamou, o que você acha disso? Você conhece essa agência? Você acha esse valor desse book muito caro? Você conhece esse fotógrafo? Você acha que eu deveria fazer assim ou deveria fazer assado? Entende? Buscar de fato um pouco mais de informação antes de sair achando e assinando e entrando em qualquer lugar, o que te enche os olhos, entende? Eu acho que bom senso e respirar um tantinho antes de agir, eu acho que é bacana. Para nós terminarmos, Roberta, e os planos para o futuro? Puxa vida. O futuro é incerto, a gente sabe, né? O futuro é incerto, não é? A gente vive atualmente num momento tão delicado, né? Que nada se sabe. As pessoas, depois de uma pandemia mundial, né? Que tirou todo mundo das suas zonas de conforto, que gerou muita instabilidade, né? Tivemos eleição agora, então a gente vem numa somatória de eventos que mexeram muito com o ser humano, né? De maneira mundial, eu creio. Mas eu sou uma otimista incorrigível, Laura. Eu sempre creio que para mim vai chegar o momento da minha realização total, que o meu livro vai dar certo, que o programa de TV que eu quero fazer vai dar certo, que ele fala com a gente, né, com nós mulheres, foi pensado e feito para isso, que essa nossa economia vai caminhar e que a gente vai ter cada vez menos desigualdade, né? Que eu acho que é um problema sério que a gente enfrenta no Brasil, né? Essa desigualdade financeira tão segregadora, né? Eu sou muito otimista. Eu acho que futuro a Roberta quer, no futuro breve, a Roberta quer estar com o programa dela de TV. A Roberta quer estar contribuindo com tudo que eu possa levar de informação, levar de alegria, levar de otimismo, levar de entusiasmo, de alegria de viver, que eu acho que eu tenho bastante. Eu quero estar bem financeiramente, para também trazer para mim e para os meus aquilo que eu sei que preciso como base, né? E que desejo que que essa geração, nossos filhos, por exemplo, tenham a mesma capacidade de crer num amanhã melhor como a gente ainda tem, sabe? Que eu acho que é disso que se trata. Eles vieram numa era de modernidade, de tecnologia, de tudo pronto, de pouco contato físico, né? Muito mais contato virtual, uma coisa que me amedronta um pouco, mas que eles ainda têm a mesma capacidade humana para tudo, como eu acho que a gente tem. Roberta, eu quero agradecer a sua presença, foi um papo agradabilíssimo. Também adorei, Laura. Aproveitar para convidar, fazer o lançamento do seu livro aqui em Cuiabá e também colocar o seu programa de TV, que delícia! Que eu tenho certeza que vai ser um sucesso aqui na grade da TV Brasil Oeste. Muito obrigada. Poxa, eu fico felicíssima, te agradeço imensamente, foi uma delícia estar aqui com você. Você também é uma figura que já tive empatia de cara, né? Quero muito bater esses papos todos com você e, poxa, vamos falar sobre sim. Será uma honra. Que bom, obrigada, viu? Obrigada, querida. Sucesso para você. E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia. Continue ligado na programação e quem quiser assistir o programa é só seguir as nossas mídias sociais.
Até mais!